Faço isso só mais 5 minutinhos. Ai, meu Deus, por que eu deixei pra fazer isso agora? Não fiz nada hoje, só fiquei enrolando. Ai, foi tão inútil. Vire a primeira pedra que não se viu nessa situação e procrastinou um monte, né? Enfim, oi, eu sou a Ana Lessa, estudante de medicina aqui da UEM, e eu compartilho minha rotina lá no Instagram. E por aqui eu tô fazendo vídeos de produtividade do vestibular. Tá sendo um vídeo por semana, normalmente no assunto que o pessoal mais me pede lá no Instagram. Mas nada que impeça de você deixar o assunto que você quer aqui no comentário, que eu vou trazendo conforme eu vou fazendo. Vocês estão vendo que estou constante, pra dizer bem do segundo vídeo aqui do canal. Bom, porque é tão difícil te deixar de procrastinar. Para quem não sabe, procrastinação, primeiramente, é aquilo que você acaba fazendo, deixando algo para fazer depois. Então, assim, tinha que colocar de estudar, só que eu fico enrolando para estudar. Eu tinha que fazer trabalho, só que vou ir deixando e eu faço de última hora. É mais ou menos isso. Então, por que é tão difícil? É difícil porque hoje tem coisas muito mais interessantes do que você fazer um trabalho, do que você estudar alguma coisa, do que você ir qualquer coisa que exija esforço da sua mente vai ser meio que negado por ela e vai dar preferência a outra coisa. Mas, para a gente parar de procrastinar, é legal a gente entender quais as bases. Tipo, o que você precisa para procrastinar? Você precisa primeiro de uma decisão. Então eu decido que eu vou enrolar. Querendo ou não, é uma decisão que você toma. Você é autorresponsável por isso. E isso vai cair bastante lá no vídeo da constância, porque lá no vídeo da constância tem que ter disciplina. E essa decisão você só vai tomar ela certa, ou você só não vai ter a opção de procrastinar se você for bem disciplinado. E tá bem explicadinho isso naquele vídeo. A segunda coisa que você precisa para parar de procrastinar é você ter outra coisa para fazer além da tarefa que é para você fazer naquele momento. Seja, por exemplo, mexer no celular, outra coisa. E isso vai entrar numa dica muito boa lá pro final, mas por enquanto, guarde. A terceira coisa que você precisa, digamos assim, para procrastinar é uma desculpa. Então a gente sempre vai dar uma desculpa para fazer isso. Eu vou esperar até dar 1h30, não vou ir agora porque é 1h22. Então, essas desculpas normalmente a gente usa para procrastinar. Quarta coisa que precisa na procrastinação é a falta de urgência. Porque se aquilo é urgente, você não tem tempo de procrastinar. Tipo assim, se a prova é amanhã, eu tenho que estudar hoje. Pode ser de madrugada, mas eu tenho que estudar hoje. Então, essa urgência normalmente é filho da nossa procrastinação, certo? Então, temos esses 4 pilares. Um eu já falei que é a disciplina, que tá no outro vídeo. Não esqueça de assistir ele, vou deixar na descrição. O segundo, ele combina bastante com o último. Tem algumas formas. Por exemplo, se você tem algo que tá te chamando mais atenção para fazer do que o que você deve, por exemplo, TV ligada, celular perto, essas coisas, tudo vocês já sabem, vocês evitem. Então, por exemplo, eu deixo meu celular perto ou outra aba no computador. Logicamente vai ser mais fácil eu perder tempo ali e ficar enrolando do que ir direto fazer o que eu preciso. Então, eliminar isso é algo que eu acho que vocês já estão cansados de ouvir, que vai ajudar na procrastinação. Outra coisa, e daí é uma dica assim, final. Por exemplo, eu sempre procrastino, eu já fiz de tudo, eu largo o celular, mas eu não consigo fazer se não tiver uma questão de urgência. Essa dica é que eu dei lá esses dias no Instagram, que é assim, por exemplo, eu tenho uma prova na sexta-feira. Só que é um assunto que eu não gosto nem um pouco. Mas eu tenho muita coisa para fazer, não é só a prova. Então, o que às vezes eu procuro fazer? É deixar todas essas minhas coisas feitas, coisas às vezes que eu gosto mais, então é mais fácil de eu fazer sem procrastinar. E eu vou deixando para isso mais para perto da prova, porque daí eu não tenho opção, é aquela coisa da urgência, de não fazer. Eu preciso estudar aquilo daquela forma. Mas como eu já deixei várias coisas prontas, vários estudos prontos meus, eu consigo, nessa reta final, me dedicar somente à prova.
Entendem? Então, assim, são esses ganchos que vocês vão vendo se vocês entenderem a lógica que está por trás da procrastinação. Procurem sempre, quando vocês forem fazer o planejamento de vocês, evitarem formas de procrastinação, evitando como isso. Em momentos que vocês estão mais dispostas, é mais fácil vocês não procrastinarem do que momentos que vocês estão cansadas. Por quê? Igual eu falei, seu cérebro quer o menos esforço possível. Então, se você estiver disposta, ele vai até que vai aceitar fazer as coisas mais tranquilamente. Então, a matéria que você acha mais difícil, exercícios, todos os métodos de estudo ativo são mais interessantes quando você está bem descansada. E aquelas coisas que, principalmente, que você gosta mais, e aí eu entro lá na motivação também que eu falei no vídeo da constância, essas coisas que vocês gostam mais, é mais fácil de fazer mesmo quando vocês estão cansados. Então, a chance de você procrastinar algo que você gosta é bem menor do que você procrastinar algo que você gosta. Isso, claro, mas às vezes quando a gente vai se organizar, a gente esquece de fazer essas coisinhas e isso faz com que procrastinemos. Eu tô falando muito essa palavra, mas é que a gente tem uma dificuldade, a gente enrole mais, porque a gente tá cansado. Eu chego cansado à noite, às vezes eu enrolo, porque eu tô cansada, eu não quero fazer aquilo. Mas por disciplina e por às vezes também deixar coisas que eu gosto, coisas mais fáceis, uma videoaula, é bem mais tranquilo do que você, por exemplo, pegar para fazer um monte de exercício. Outra dica: a procrastinação também pode ser um hábito. Então, assim, eu estou habituada a ficar enrolando e depois tentar fazer tudo rapidão e por aí vai. E no final sempre tem dado certo. Mas quando você vai cortando esse hábito aos poucos, vai ficar uma disciplina que eu falei no outro vídeo. Fica automático, você não tem escolha. Então você não tem escolha de procrastinar também. Lembram que eu falei que uma das coisas também era arranjar desculpas? E desculpas pode ser até às vezes num olhar de perfeccionismo. Então, se não tiver tudo perfeito, eu não vou fazer. Por exemplo, se eu fosse por isso, gente, olha o meu cenário aqui. Entendeu? Eu ia ficar procrastinando esse meu projeto. Ou até, tipo, aquela coisa, se não der o horário certinho, eu vou fazer. Então, vá e faça, sabe? Talvez esse seja o maior macete. Não pensar e for lá. Então, esperar que as coisas estejam ideais, que o horário seja ideal, que o local esteja ideal, que você esteja bem descansado. Isso não vai acontecer. Normalmente, a verdade, gente, é que todas essas coisas que eu falei aqui para vocês, elas ajudam muito. Igual aquela regrinha que falam de 5 segundos. Ah, igual aquela regrinha que falam lá de 5 segundos. Deu 5 segundos, você vai, conta até 5 e no 5 você vai, levanta e faz essa coisa. Às vezes, a coisa da procrastinação é você começar. Então, às vezes, é só você contar 5 segundos, levantar e fazer. Essa regrinha é boa. Mas ela não vai funcionar se você não tiver disciplina, se você não estiver motivado para fazer o que você quer, se você não tiver o seu autocontrole, principalmente a autorresponsabilidade. Se você está deixando para a última hora, a culpa não é de ninguém a não ser sua, a não ser exceções. Entender que não é um compromisso com ninguém, é um compromisso com você mesmo. E você só vai alcançar, às vezes, o que você quer. Por exemplo, eu só consigo alcançar a minha rotina corrida, mas fazendo um monte de coisa que vocês veem lá no Instagram, porque eu tento procrastinar o menos possível. Claro que às vezes eu procrastino para levantar da cama, 5, 10 minutos, mas não é algo corriqueiro, não é algo que seja natural, que seja habitual. A gente tirar esse hábito talvez seja a primeira coisa que vai te ajudar. Então, tá sendo de pouquinho. Um dia você procrastina menos, o outro dia menos ainda. Para de procrastinar, você vai entender que a procrastinação não é uma coisa sua. Ela é um defeito. Vai ter que lutar com ele constantemente. Mas não vai sentir como se fosse algo seu. Porque normalmente eu vejo as pessoas
falando, ai, eu sou procrastinadora, eu realmente não consigo fazer as coisas com antecedência, eu sou assim. Normalmente, às vezes é uma falta de planejamento e você vai ver como essa diminuição na procrastinação faz você se sentir melhor. Você vai sentir que você é menos procrastinador. Você vai sentir mais autoconfiança porque você está fazendo o que você se propôs. E isso vai gerando um ciclo bom, sabe? Em vez de ser um ciclo vicioso, quando você procrastina, você se sente mal, você se sente não capaz de fazer às vezes, e daí você vai adiando. Da mesma forma, quando você não procrastina, você está fazendo feedback positivo no outro ciclo. Então a dica que eu dou é comecem por pouquinhos, comecem com essas dicas, e que no fim não é tão difícil quanto parece. É muito planejamento, você ter disciplina e você, às vezes também, é interessante você sentir a urgência, ou seja, você colocar, mesmo que não seja urgente realmente, você pôr na sua cabeça que é. Então, se eu pus que eu vou fazer hoje e deixar pronto até 5 da tarde, é urgente até 5 da tarde, sabe? Mesmo que seja para o final do mês. Eu fiz isso hoje. Se eu não tivesse colocado que eu precisava fazer o relatório hoje, esse fim de semana, eu talvez pudesse procrastinar até o fim do mês, mas me deixa. Chega um ponto que você acha tão ruim procrastinar que você se sente incomodada de deixar as coisas. Tá se sentindo incomodada. O relatório é pro final do mês, estamos no meio do mês, mas não fazia sentido eu ficar deixando isso. Então eu já falei, não, hoje é o dia que eu falei que eu vou entregar. Mesmo que não seja hoje a data de entrega. Isso é muito interessante, principalmente se você vai fazer planejamento, porque quando você põe um horário para fazer suas coisas, você cria mini sensações de urgência. Então eu preciso terminar isso até tal horário, isso até tal horário, isso até tal horário. E isso faz com que você se sinta mais produtivo, porque você pôs metas, pôs pequenas metas ali. Então, essas dicas, entendendo esse contexto da procrastinação, o que que leva a ela, o que que eu preciso, é isso, não deixem de curtir, compartilhar. Beijos e até o próximo vídeo. É isso. Não esqueçam de ajudar a se inscrever no canal e tudo mais.